Tudo bem, sétimo ano, vamos iniciar a nossa videoaula de História, e a nossa videoaula de História vai tratar aqui do subtítulo Os Pés e as Mãos do Senhor do Engenho. Nós estamos aqui na página 190, o último módulo, então nós vamos finalizar, falando um pouco aí, só para contextualizar, nós trabalhamos o Senhor do Engenho enquanto título, enquanto status e importância naquele contexto do Brasil colônia, e nós trabalhamos também a arquitetura e o poder que ele exercia lá em relação aos trabalhadores livres, às pessoas ligadas ao clero, e obviamente o poder constituído pela escravidão, que era praticada na medida que também necessitava, Bem, vocês aprenderam também a complexidade da fabricação do açúcar ainda numa condição de matéria-prima, e toda a complexidade de como que isso era feito nas etapas até chegar na Europa. Aprenderam também em relação à mão de obra usada, uma grande mão de obra que era usada no processo, e aprenderam que em relação às fugas, às resistências, e tudo que envolvia os comerciantes, enfim, e todas as pessoas que elas ficavam dependentes exatamente do Senhor do Engenho. O Senhor do Engenho, ele acabava tendo um poder maior, muito grande, porque juridicamente era ele, o repasse de trabalho, enfim, tudo estava nas mãos dele, Então era um período que a lei não era uma lei igualitária, não, mas tudo se resolvia regionalmente nas mãos, portanto, do Senhor do Engenho. Nós aprendemos também, só estou dando uma contextualizada antes da gente entrar nos assuntos novos, Também aprendemos sobre a família dele, sobre a participação da mulher, dos filhos e do título que ele carregava dentro da casa dele como chefe familiar. E nós até estudamos que o Senhor do Engenho é nesse personagem que está a origem da nossa sociedade patriarcal, que acabou se consolidando enquanto herança histórica até os dias de hoje. Eu me lembro que eu até problematizei falando um pouco das consequências no nosso presente, na nossa realidade social e individual, ligado à questão colocada para vocês dessa sociedade patriarcal. Então aqui é uma continuação disso tudo, A gente vai estar aqui lendo para vocês. Vou pedir para que vocês coloquem então na página 190, e aqui a gente vai dar sequência a essa temática, E sempre fazendo leituras, complementando, para que essa videoaula ela chegue, e se faça entender a partir desse nosso encontro aqui. Vamos lá então. Ele fala o seguinte: foi dessa forma que o jesuíta Antonil, que viveu na Bahia no século XVII, descreveu os escravizados. O funcionamento dos engenhos, desde a plantação da cana até o branqueamento e o transporte do açúcar, isso a gente viu em um plantão, num videozinho de YouTube que eu passei para vocês, dependia totalmente deles. O trabalho era pesado e as jornadas exaustivas. O dia de trabalho durava entre 14 a 18 horas. Olhem que hoje em dia a regra exige 8 horas. Ou seja, naquela época se trabalhava mais que o dobro e não se recebia nada. Só para vocês terem uma ideia de como o escravizado, na condição da etnia negra, trabalhava. A maior parte dedicava-se ao plantio e à colheita da cana. Na produção do açúcar, trabalhava um grupo menos numeroso, sob a orientação do mestre do açúcar. As condições de trabalho eram muito ruins. O calor das fornalhas e das caldeiras era sufocante e havia risco de queimaduras. Em média,
Um escravizado no engenho morria entre 10 a 15 anos depois do início do seu trabalho compulsório. Olha só para entender a questão exploratória e as más condições de trabalho, né? As pessoas adoeciam, né? Outra parte dos escravizados era destinada ao trabalho doméstico na casa grande. Cozinhavam e serviam as refeições, limpavam a casa, lavavam roupas, cuidavam das crianças. As escravizadas chegavam a amamentar os bebês da família do senhor. Também cabia a esses escravizados domésticos transportar a família do senhor em redes ou liteiras. Muitos moradores das cidades também compravam escravizados para utilizados como mão de obra em suas casas e oficinas. Nos engenhos, os escravizados, homens e mulheres, eram vigiados de perto pelo feitor do campo. Eram severamente punidos quando resistiam ao trabalho, desobedeciam ou eram considerados preguiçosos pelos feitores. Então, é um passado, é um prejuízo histórico, do ponto de vista, obviamente, dessa conduta, muito grande para nós enquanto brasileiros, mas não só os brasileiros, mas aonde se praticou isso. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui alguns instrumentos de tortura e também de aprisionamento dos negros, né, que ficavam presos, portanto, quando tentavam resistir ou fugir. Então, eles eram punidos e eles eram presos como numa condição até pior que os animais. Até triste falar isso, mas colocamos aí nessa questão, né? Aqui ilustra um pouco os instrumentos, está aqui, ó, instrumentos de castigo feitos de ferro e madeira, usado entre os séculos 18 e 19. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né, do que era usado. Vamos continuar lendo aqui, ele fala: as acomodações dos escravizados eram simples e precárias, chamadas de senzalas. Elas geralmente eram feitas de barro e cobertas por sapê, um tipo de capim. Os escravizados dormiam sobre palhas, camas rústicas ou redes, e nas senzalas quase não havia mobília. A ventilação e a iluminação geralmente eram ruins. A alimentação dos escravizados de campo era a mínima possível para que eles se mantivessem em condições para trabalhar. Os escravizados domésticos aproveitavam os restos da alimentação da família do senhor. Então, notem que não era fácil. E olha que esses que ainda ficavam com os restos de comida ainda ficavam numa condição melhor, porque tinham, né, um acesso, né, ainda que mínimo, né, em relação àqueles que trabalhavam no plantio e iam para a senzala. Então, um período muito difícil, né, para os negros aqui, nesse período aqui de escravidão. Aqui a gente tem, né, só para fundamentar, nós temos aqui o significado de senzala, e eu vou ler esse trechinho aqui para a gente chegar na nossa parte final. Ele fala aqui, ó: o significado de senzala ultrapassou os tempos, e a palavra se tornou um símbolo da condição dos mais pobres e excluídos. Atualmente, o termo é utilizado para se referir aos grupos sociais mais vulneráveis, em contraposição à casa grande, que representa os possuidores de mais riquezas e privilégios. No detalhe à direita da gravura, escravizados em frente a uma senzala em engenho, né, de Pernambuco. Então está aqui colocado que é esses que estão aqui, né, e de toda essa arquitetura aqui. Acabou ficando assim, né, a casa grande sendo representada pela elite, né, e a senzala sendo representada pelos mais vulneráveis. No Brasil, até hoje, em alguns lugares, ainda lugares que ainda se conseguiu preservar,
você ainda tem configurações e você ainda tem, tanto senzalas quanto casa grande, em alguns lugares do Brasil que conseguiram, que não se perdeu, ou que conseguiu um programa de restauração. É difícil, mas em alguns lugares você tem isso. E isso para a nossa memória, ela é importante, principalmente para, em alguns casos, quando é possível, né, levar os estudantes nesses locais para que os estudantes possam ter um acesso muito maior do que os livros, do que as apostilas, né? Ou seja, você vivenciar a localidade, a espacialidade do local, ver, né, como que era feito, como que tudo aquilo era representado. Então, em alguns lugares ainda se mantém. No interior de São Paulo, aqui, por exemplo, ali depois de Mogi das Cruzes, ali na área, depois que passa o Cinturão Verde, ali em Salesópolis, né, que é onde fica a nascente do Rio Tietê, você ainda encontra, mas não só lá, é o que me veio aqui na cabeça aqui de bate-pronto, você ainda encontra locais sim. Né? Aliás, teve uma senzala real, né, verdadeira, que hoje ela foi transformada em restaurante, e é muito interessante porque teve toda a preocupação de tentar manter, né, a originalidade. E, de uma certa forma, o próprio local, né, hoje explorado para o comércio, mas há todo um cuidado de se manter aquilo ali, né, se manter todas as questões relacionadas à originalidade. E é importante, porque dá para ter uma noção, né, você ali perto, de você enxergar e tentar imaginar como este povo viveu, tá certo? Muito obrigado, valeu e até!